vai ter uma burrice. Fala da Acaba árvore, aqui, né? A segunda acaba aí, daí a terceira começa aqui. Lugar encantador. Tá. Como eu também tô assim, qualquer coisa aí, hello, Matheus. Taca ali. Pra mim, até a direita do palco. Eu acho que isso é importante, a gente encontrar os momentos de dilatação. E a gente sair e caminhar pela praça, né? Que é Quer esperar aqui com a gente? Eu tô por aqui. Se ele quiser esperar com a gente também, a gente pode esperar junto aqui. Rodou? Rodou. Vamos lá aqui. Se arrumar pra escola. Vocês vão esperar o Godô também? Então, vamos. Teria alguma coisa assim pra ajudar? Tô com fome. Tem café. Quer café? Sim. Vocês gostam de alface? Sim, eu gosto. É alface lisa, alface crespa. Uma amostra pra vocês, tá? Tem meu Pix aí, tá? Tá bem no cantinho, pode ver o Pix, vocês podem depois... Aqui, Aqui, com alface pra você também. Ah, prefeitura. Sim, prefeitura, exatamente. Eu sou o fiscal da prefeitura. Vocês têm carteira de trabalho catarinense? Poderia fazer uma fala, então, no final, da Palestina Livre, ou, sabe, trazer um tom meio caótico ainda, mas denunciar a chacina que teve no Rio, falar algumas coisas, elaborar um texto Bora? assim, no final. Instalar as plaquinhas, vamos instalar as placas. A gente selecionou algumas que pode ser que aconteça uma intervenção aí que tirem elas, e a gente deixou algumas para quando a gente, no dia do espetáculo, a gente colocar. Então a gente vai descobrir agora em que lugar. Pega a escada já. Sigam com a gente. Quer que pegue a escada? Aqui, eu preciso de escadas. Dá pra ela contando o que ela pensou. Conta. Ah, tá. Então esses são os croquis mais de cores, né? O Didi mais na gama do azul e o Gogô mais na gama do amarelado. Como oposto complementar, são tons que são opostos, mas tanto o sapato do Gogô quanto o chapéu do Didi é vermelho, fazendo uma referência um pouco à palhaçaria, e também porque o Didi é mais racional, o Gogô ele é mais físico, né? Tem mais essa preocupação física, sobrevivência, né? O Gogô calcula, o Didi calcula mais, né? Tá sempre... E é isso. O que mais? Ou tu quer que tenha aquele tempinho? Acho que fica legal o tempinho. Isso. Então, Taka, como foi pra ti participar desse projeto, como diretor? O que você achou? O processo de construção? Esse projeto ele vem de um sonho antigo, né? A gente com Juliane, com Adriana, com Will, em piqueniques, embaixo de lua, embaixo de sol. A Adri é uma sagitariana cheia de ideias e ela começou a botar uma pilha em nós. Vamos fazer o Godô, vamos esperar Godô. E as coisas, a gente joga muitas sementes, né? E não sabe quantas dessas sementes vão brotar. E a gente, enfim, foi tocando esse projeto, vamos ver no que vai dar, uma vez apareceu, a gente soube que ia ter um Esperando Godô em Porto Alegre, no Festival Porto Alegre em Cena, fomos lá assistir, né? Então foi um projeto que de alguma maneira ele foi muito sonhado, mas por algumas questões, contingências da vida, eu cheguei a pensar, será que vai acontecer mesmo? Porque há muitos projetos que a gente acha legais e que tem tudo para dar certo e que, né, pelas contingências do destino não acontecem, né?
E graças às leis, né, de incentivo das políticas culturais que estão acontecendo através da PNAB, a Política Nacional Aldir Blanc, a gente conseguiu contemplar esse projeto, né, o Will foi o proponente, e aí ele começou a ganhar forma. E aí é isso, né? Um projeto ele pode ser desenvolvido de diversas maneiras. E o Godot é um projeto que eu já trabalhei outras vezes, é um texto que eu gosto muito. No início dos Bruxos da Corte a gente fez quando eu tinha o teatro na Pinheira, Guarda do Embaú, a gente fez um Esperando o Zulu, né, fazendo uma brincadeira com o Paulo Zulu, que é um modelo famoso, né? E todo mundo perguntava, cadê o Zulu? Cadê o Zulu? E a gente fez esse Esperando o Zulu. E aí quando retomamos, né, ao longo aí da minha carreira, tem alguns projetos que são retomados e eu sempre tento trazer um novo olhar. E para mim eu queria muito, né, algo que é o que a gente chama de teatro invisível, que na televisão, na internet acabou virando a pegadinha, né? Mas que é um teatro que ninguém sabe que é teatro, né? Então a gente partiu do Beckett, trouxemos o Brecht e misturamos com o Augusto Boal. Esse é o nosso BBB, Beckett, Brecht e Boal. E com essa mistura a gente quis trazer os vagabundos do clochard, né? Só que para mim me parece que aquele vagabundo irlandês, o vagabundo do Beckett, é um vagabundo que não tem caramelo, sabe assim? Que não tem esse tempero brasileiro. Então a gente quis trazer muito, a partir da praça, pensar quem são essas pessoas que estão alijadas, que estão à margem do capital, à margem do sistema. E aí, automaticamente veio a ideia da praça, veio a ideia desse teatro invisível. E para pulsar esperança, eu acho que o principal, e pensar nossa realidade, o nosso entorno. E através desse projeto a gente acabou pensando essa Praça Céu, o Céu das Artes, que é uma praça muito diferenciada, porque aqui a gente tem a comunidade participando, uma comunidade crescendo aqui e com diversos equipamentos de lazer, de esporte, de cultura, uma biblioteca, um cinema, um teatro, né? Então acho que hoje a gente consegue dar, não digo que é um ponto final, mas é o nosso primeiro passo para continuar essa pesquisa. Agora que a gente vai começar a aprender como que é essa peça, né? Porque até então a gente ensaiou com a proteção das paredes, né? E era necessário para a gente poder atingir uma maturidade com o texto, mas é uma espécie de uma escada que agora a gente vai jogar fora, porque penso eu que a partir de agora a gente começa a se abrir para o público, se abrir para a rua e poder trazer junto conosco, com essas pessoas que estão a esperar, o que estamos esperando, quem é o Godot, por que esperamos por Godot, ou será que não devemos esperar por Godot? O que vamos falar para Godot quando Godot chegar. E por mais que a gente espere o Godot, chega uma hora que acaba a peça, a gente tira nossos figurinos e acabamos voltando para a nossa realidade, né? Sempre será que eu estou numa praia, que eu estou numa cachoeira, eu penso, e se eu largasse tudo? Né? Largasse tudo e ficasse num outro estado de viver, né? E para mim o Godot, mais do que qualquer outra coisa, ele é uma questão espiritual, do que estou a fazer aqui, quais são os valores que eu busco e que eu espero. Então, eu acho que é isso, um pouco do que as inquietações que habitam não só essa cuca, como a nossa cuca coletiva e essa construção coletiva, e poder acho que ver aquele sonho que foi, né, brincado, né, em algum momento das nossas vidas, como são poderosos os sonhos, como são poderosas as brincadeiras, os convites, as provocações, porque
eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que é: cuidado com seus sonhos, eles podem se tornar reais, né? E acho que é isso um pouco. O cuidado no bom sentido, né? Porque, enfim, tudo também são coisas que demandam tempo, que demandam energia, que demandam, né? E aí a gente se sente ao mesmo tempo tão exausto, né? Hoje é 17 de dezembro, daqui uma semana é Natal, então a gente... E parece que o Natal é um outro Godot, né? Todo mundo esperando o tal do Papai Noel. Mas acho que é isso, continuamos vivos, continuamos resistindo, continuamos sonhando, para além desse capitalismo, encontrar outros valores que nos esperançam. Muito Acho bem. Que é isso, Edilene. Porque essa coisa também do pega-pega já traz aquele clima de brincadeira e a gente pode, que eu tinha pensado assim, porque o cortejo precisa ter elementos, né? Aí eu pensei em pegar, fazer corpo, né? Quando ele para as pessoas brincarem. Não vou pegar, tá aqui. Daí faz assim como se estivesse provocando, sabe? Joga caô. E aí ele fica meio correndo atrás, aí depois a pouco ele some de cena e acho que pode vir a gente cantar uma música, né? E puxando todo mundo ali para aquele momento de cortejo mesmo. E aí né? no final aparece o fiscal, aí resolve um pouco por esse lado, mas não deixa a peteca cair total. Tipo assim. O projeto da peça Esperamos Godot foi um processo de muita troca, de muita conversa, muita discussão do texto. É um texto clássico, de um contexto de pós-guerra, mas que ele tem muitas brechas para a gente trazer para a nossa realidade atual. Apesar de ser um texto que já tem quase 70 anos, ele é um texto que fala muito de uma humanidade, que é muito universal, a gente se reconhece muito ali e ao mesmo tempo permite que a gente consiga contextualizar e trazer tanto para a nossa atualidade quanto para o nosso contexto social. Então a gente fez uma adaptação muito no sentido antropofágico mesmo, de pensar aquela situação da espera, mas num contexto também, como a gente tem vivido no nosso país, de muita contradição e de muita necessidade de um posicionamento político, porque a gente vive hoje numa sociedade, né, da produtividade e da eficácia. Então é um ato de resistência hoje fazer arte e ter nossos corpos resistindo e felizes. É algo que é transformador e revolucionário. E poder contar com as crianças também participando através da palhaçaria, que tem essa proposta de ser interativa, de contar com a participação do público, e em especial as crianças são muito generosas e muito disponíveis. Então foi muito bonito todo esse processo, até porque os ensaios que aconteceram aqui, a gente já tem as crianças que frequentam e elas também puderam estar junto em muitos momentos e nos ajudaram a rever muitos aspectos, né, da peça. Então foi muito rico, houve muita troca, né, como eu disse, e os ensaios também permitiram com que a gente pudesse aprofundar temas que tem a ver até com a realidade daqui, como a questão da ocupação da praça, que tem os ambulantes que vendem pastel e cachorro-quente, que estão correndo risco de ser despejados, porque existe uma política aqui da Prefeitura de Palhoça de ter licitação. Então a gente trouxe isso na figura de um personagem que tem no clássico também. Então a gente trouxe um ar meio Brecht para pensar a espera, que o Beckett, né, no texto original, ele traz com uma certa melancolia, mas deixa em aberto daí a genialidade do texto para que a gente possa, né, fazer tudo isso e sentir realmente essa verdade, né, que aparece no texto, no teatro, como algo que é nosso também, nosso e de todo mundo, né, que são os mesmos dilemas que a gente passa já há quantos anos, dessas contradições de classe, da sociedade capitalista, desse contexto
da iminência, né, de uma ditadura, de uma austeridade, de uma tomada de poder contra grupos que hoje estão em desvantagem. Então tudo isso, de um certo modo, a gente consegue se comunicar numa linguagem que as crianças estão juntas, e as crianças, elas simbolizam a esperança. Tem inclusive na peça original, né, a figura dessa criança, que é muito emblemática, mas ela é a representação da esperança, né? Então a gente ter feito essa peça e ter esse público majoritariamente infantil deu um tom muito especial, ainda mais nesse contexto de final de ano, para que a gente pudesse sair nutrido, porque essa troca é o que nos motiva e que nos empolga, nos inspira para fazer esse teatro de rua. Pra cima, tipo, esperando o Godot e vocês pequenininhos olhando pra cima, que eu acho que vai dar uma coisa legal. E como que a gente podia pensar se a gente, talvez, tá? Essas silhuetas das pessoas esperando podia estar na praça também. Então, é sempre um desafio, ao mesmo tempo uma brincadeira, né? Pegar as ideias, entender o texto, compreender o que se espera também por trás. O que tem por trás, né? Antes da gente chegar nas placas, antes da gente chegar na linguagem, na identidade do projeto, junto com a equipe eu fui entendendo também quem que era esse Godot, como que seria essa adaptação, como a gente traria, né, um texto antigo para a atualidade. E foi pensado muito na rua, né, nas provocações estéticas que aparecem. Então a equipe foi interessante, a equipe trouxe a ideia das placas, que tem sido muito comum aqui na região, né, abrangido por vários bairros da ilha de Florianópolis, que são placas direcionando para um cunho religioso, e que a gente percebeu que tanto o material como a própria ideia por trás das frases, ela casaria muito bem com o projeto, né? Aí a partir disso fui experimentando materiais, fui experimentando caligrafias, entendeu? O que é essa estética da rua, né, que a gente faz. E hoje é o dia, né? Hoje é o grande dia. A gente terminou de colocar as placas, a gente viu o que dava certo, o que não dava. No final das contas, foi uma surpresa muito grata tá acompanhando a parte de construção e debate da peça, porque a identidade visual ela não está separada disso, né? Embora todo convite venha, ele vem desse lugar, né? A identidade visual, o cartaz, né? Parece uma coisa simples, mas hoje vem das placas na praça, né? Acompanhando também essa adrenalina de pré-estreia, né? Que eu acho que é uma coisa que pega a equipe toda, que eu tô me sentindo, parece que eu quero entrar em cena também. E não deixa de ser, né? Porque tem um pedacinho meu aí, né? E um pedacinho nosso. Ocupar o espaço urbano, né? Pensar no que é essa intervenção, que caminhos é esse que a gente cruza, qual que é a ideia por trás, né? E acaba sendo a sementinha que se espalha, tanto antes, né, a sementinha na gente, como agora também para as praças, para quem vai assistir, para quem tem acompanhado os ensaios. A gente tem percebido como o decorrer do processo é que espalha esse Godot. Então hoje, quando a gente vem para a praça, né, encontrar Godot, ele já está aqui porque ele já foi espalhado antes, né, nesse processo assim, de pesquisa, de construção, né, dos ensaios. E é isso. E ali na confecção do cartaz, como foi para ti o processo de escolher as imagens, o que entra, o desenho? Ficou bem legal, parabéns. Então, o cartaz, né, que seria, para mim, o cartaz ele é algo muito, tem uma certa responsabilidade, né, como se fosse, eu vou criar uma fotografia a partir do imaginário, né. Durante os ensaios, me chamou muito a atenção algumas poses específicas que os atores fazem e que transmitiam não só a personalidade do personagem em si, como esse próprio processo da peça, que é a espera, né? Que é o grande sentimento de espera. E a partir do ensaio, eu vi as posições, depois eu pedi para conseguir tirar umas fotos das posições que tinham me marcado. Criei um estudo assim, do volume do personagem, né? A ideia não era trazer
com que a gente conseguisse reconhecer os atores em si, mas o personagem é a sensação da posição, né? E depois de fazer um estudo através de achuras, que é uma área assim, da ilustração que eu pesquiso, que eu gosto bastante, que através das linhas a gente traz um volume, então tem isso da sujeira, tem isso dos riscos compondo, né, a personagem. E aí se foi para uma parte mais assim de uma liberdade criativa, que foi a proposta de trazer um pedaço da rua para o cartaz, né? Então eu usei muitos elementos que fazem parte da intervenção urbana para poder trazer essa sensação de caos, de tumulto, de sobreposição, de texturas, né? Intervenção urbana é sobre texturas. Então eu usei stencil, eu usei carimbo, eu usei o próprio spray, né, direcionado ali, coloquei alguns materiais assim que são imagens, mas ao mesmo tempo elas são mais sobre o aglomero delas, né, causando essa texturinha assim de rua. E eu achei bem interessante assim, porque eu acredito até acabou que durante o processo apareceu muita cor do preto e branco, que não é só sobre o cinza, mas esse contraste do preto e branco, que é uma coisa muito simples, né? A gente poderia ter colocado várias cores, mas até a peça, por ser uma peça antiga, que se atualiza, eu apostei bastante nessa linguagem, nessa identidade, né? Então nas placas também, as placas são pretas com letra em branco, cartaz eu usei bastante contraste de preto e branco e com o título em vermelho. Daí com o título em vermelho eu usei um canetão e tentei puxar para uma letra que é uma caligrafia de um supermercado, né, que é uma identidade visual que a gente tem no comércio, com um canetão vermelho assim, e trazendo essa sensação de reprodução contínua, mas que também é manual. Então eu acredito que até essa proposta da manualidade no processo de criação do cartaz, no processo de criação da placa, ela faz essa esfera orgânica, né? Assim, pode-se dizer. Bom, esse processo de criação do figurino foi muito orgânico, eu acho, porque a gente não tinha muito tempo e eu já conhecia o texto, dei uma relida para lembrar detalhes interessantes, importantes, e pensei também na relação entre os dois como opostos complementares. Eles têm uma, digamos, personalidade bem diferente, mas eles, um não vive sem o outro, né? Os personagens são como um só, então veio muito aquela coisa do yin yang, sabe? O oposto que tem algo do outro. Então eu pensei em cores opostas e também se complementam. Aí eu pensei o gogô assim, ele é mais emocional e também mais ligado à terra, às coisas imediatas, né? A encher a barriga, né? E muito ligado com as dores do corpo, né? Então eu trouxe o amarelo para ele, mas com um lencinho azul. E o Didi, ao contrário, ele é racional, ele tem muitos argumentos, né? Ele tem uma elegância, né? Que traz uma memória do que talvez algum dia ele possa ter sido, né? Numa classe onde ele possa ter pertencido. Então eu trouxe o azul para ele, que contrasta com o amarelo, mas ele também tem um cachecol, um lenço amarelo. Então isso dá essa... E
trouxe uma ideia, como eles têm um lado e um desejo de trabalhar com a palhaçaria de alguma forma, palhaçaria, o circo, né, ter elementos circenses. Eu trouxe o vermelho como referência dessa coisa do circo, o nariz vermelho, sabe, essa presença vermelha. Então, no Didi como chapéu, né, que caracteriza que ele pensa muito, e o Gogô no sapato, que traz a ideia do terra, do chão, da materialidade. É um pouco isso, aí a gente vai... Aí eu trouxe também um elemento do manto pro Gogô, porque ele chega em cena dizendo que ele dormiu, estava dormindo numa vala, então é um poncho, né, que traz essa ideia da coberta. E as coisas um pouco penduradas, né, porque são andarilhos, né, então essas coisas penduradas, cantinho, caneca e outras coisas, que traz uma lembrança visual da obra do Arcebispo do Rosário, né, o manto bordado e essas coleções de objetos, né, que ele traz na sua obra. Então é só uma citação, né? E eu acho que isso de base do figurino foi o que eu pensei, aí depois vão vindo detalhes, né? Uma coisa importante é que a concepção do espetáculo ela é muito brechtiana, embora Beckett seja conceitualmente oposto a Brecht. Eles são contemporâneos. Então, essa leitura brechtiana do Beckett foi muito interessante. E aí, então, eu trouxe também a maquiagem brechtiana, que dá esse impacto, que mostra que é teatro, que mostra, né, que dá esse estranhamento, muito forte isso. Não tem essa, é o contrário da ideia da performance, né? Aqui é teatro. Então a gente brinca com essa ideia. Esperando Godot foi uma experiência assim, de um sonho. E depois que eu comecei a estudar palhaçaria e trabalhar como palhaça, eu tive o desejo de aprofundar a experiência cênica a partir de um texto de teatro, pensar uma montagem de um clássico de teatro que tem dois personagens, né, que trazem essa dimensão da palhaçaria a partir da presença e da conexão tanto dos dois, o Estragon e o Vladimir, Didi e Gogô, como da relação que no processo criativo a gente criou com o público, porque a proposta sempre foi de pensar um teatro de rua, um caos, né? Assim, sempre com muito ruídos, muito atravessamentos, muitos desafios no processo criativo, né? Então foi um sonho, assim, não no sentido do sonho romântico, né? Um sonho, né? Foi um sonho nesse limiar, assim, também, de alguns momentos terem pesadelos também, dos desafios. Até mesmo hoje, que foi um ensaio, a gente ficou bastante, assim, inquietos, né? Em relação ao espaço onde a gente tinha planejado de estar passando longas horas até o momento do ensaio em si, e teve várias adversidades ou situações que não esperávamos, que também nos colocou nesse lugar, assim, como na rua,
Então essa dimensão do teatro do absurdo, que é a escolha do Esperando Godot, esse texto clássico da dramaturgia do Samuel Beckett, para o Esperamos Godot, nas Praças do Sul, que é esse projeto que foi aprovado pelo PNAB, né? Foi uma livre adaptação, uma transcriação a partir dessas condições, né? De estarmos nas praças, na rua. Então, sair do teatro do absurdo para o teatro de rua foi muito desafiador, mas foi muito potente também. Então, a gente escreveu esse projeto, idealizamos ele já faz uns 4 anos e depois congelamos ele, né? E aí surgiu esse edital da Aldir Blanc e pensamos em escrever esse projeto Nas Praças do Sul Esperando Godot, que pra gente é uma forma também de trazer um pouco dessa espera, o que nós esperamos e o que fazemos enquanto esperamos, né? É um texto bem denso e a gente pensou em transformar essa peça do Samuel Beckett, Esperando Godot, numa linguagem de teatro de rua. E esse foi um dos maiores desafios, né, para esse projeto, porque a gente está exposto a qualquer coisa do agora, do improviso. E então a gente estudou muito o roteiro original, né, do Samuel Beckett, com a tradução de Renato Ciatti. E a partir disso a gente foi pensando em cenas que talvez poderiam ser inseridas para essa forma de teatro de rua. E a partir disso também a gente foi adaptando para uma linguagem, uma cultura mais brasileira. Pensar que frases nós brasileiros usamos, os ditados populares e como adaptar também os personagens, o Potso e o Luke, né, que são personagens bem marcantes da peça original, e como transformar eles nessa peça de teatro de rua, né, brasileira. Então depois que a gente destrinchou o texto original do Beckett, a gente escolheu cenas, e depois que a gente escolheu essas cenas, a gente adaptou esse roteiro para que nós brasileiros possamos nos identificar também, né, não ficar uma coisa, do que eles estão falando. E do local também, né, de Santa Catarina, pensar em trazer, por exemplo, a Ponte Hercílio Luz, trazer as diferentes regionalidades, que é os gaúchos, né? E aí, para isso a gente teve que... teatro de rua, então a gente ensaiou na rua, a gente treinava coisas na rua, interagia muito com as pessoas na rua e também pensar como fazer essa intervenção de rua, né? Que é criar essa cartaz do Esperando Godot, né? Então a gente pensou em construir plaquinhas que a gente pudesse espalhar pelas placas que remetessem a esse boom que a gente vê nas praças e nas cidades, que é Jesus está vindo, Jesus está a caminho, leia a Bíblia. Então a gente pensou de mudar e colocar como se fosse o Godot. Então, ele está vindo, leia Godot. Então para nós assim foi muito bom, muito desafiador, claro, mas ao mesmo tempo de pensar esse teatro de rua, né? Porque nós estamos num espaço aqui que as crianças não costumam frequentar teatros, até pela acessibilidade, é longe, né? Os teatros não são tão inclusivos para todas as pessoas. Então, quando a gente ocupa esses espaços da praça, a gente convida essas pessoas que não têm acesso a poder ter um pouco de arte e cultura. Tanto é que a gente ouviu de um rapaz aqui, morador do bairro, agradecendo que o pessoal aqui precisa de cultura, as crianças precisam de cultura. Então, para nós é gratificante e mais do que gratificante, né? É revolucionário, é uma coisa que a gente sai daqui muito agradecido. Mas hoje ele virá. Boa noite, boa noite. Vamos olhar aqui, ó. Estou muito cansada. Preciso me sentar.
Olha que vento. Não, a gente vai namorar agora. Ai! Quem que deu? Quem que deu contigo? Ai! Estou esperando o botão, que lindo, gente. Só ele. Ai, me ajuda aqui. Nada a fazer. Senta lá com a mamãe, amor. Tô começando a acreditar nisso. O Godô. Em toda a minha vida fiquei pensando. Vladimir, seja razoável. Você ainda não tentou de tudo. E aí eu recomeçava a luta. Você por aqui! Eu tô feliz em te ver aqui de volta. Pensei que você tinha ido pra sempre. Eu também. Juntos outra vez. A gente tem que comemorar isso. Não. Mas como? Já sei, levanta pra te abraçar. Não. Agora não. Nossa! Posso saber onde Vossa Alteza passou a noite? Numa vala. Numa vala! Onde? Por aí. Eles não te bateram? Me bateram, não muito, mas bateram. Os mesmos de sempre? Como é que eu vou saber? Ora, Gogô, se não fosse por mim, o que seria de você? Não seria nada, a não ser um monte de ossos. E daí? Olha, e daí que é... Nossa, é horrível para um homem só. Ai, mas, assim, para de tagarelar e me ajude. pensando bem, a gente devia ter pensado nisso há milhões de anos. Lá em 1998. Juntos de mãos dadas. Lá na Ponte Hercílio Luz. Éramos respeitáveis, Gogô. Hoje em dia, nem nos deixariam entrar lá. Ai, que você não para de tagarelar e me ajude com essa merda. Dói? Dói. Ele quer saber se dói. Ai, ninguém sofre, a não ser você, né? Eu queria saber o que você diria se tivesse o que todo mundo aqui tem. Dói? Ele quer saber se dói. Ora. Ah, mesmo assim você deveria se abotoar corretamente. É verdade, né? Jamais negligenciar as pequenas coisas da vida. Que árvore é essa? Ah, eu acho que é um chorão. Me parece mais um arbusto. Um arbúsculo. Um arbusto. Arbúsculo. Arbusto. Arbúsculo. Arbusto. Arbusto. Arbúsculo. Arbusto. Arbúsculo. Ah, o que você quer dizer que não é aqui? Tem certeza que era hoje? Ah, ele disse quarta. Hoje é quarta? Sim. Não, ele falou sábado. Eu acho que eu anotei aqui em algum lugar. Se não for hoje. Hoje é sábado. Hoje é sábado. Godô? Não. Vocês são Godô? Não é o Godô, gente. Quem é o Godô? Você sabe quem é Godô? Não sei, olha. E agora o que a gente faz? Será que era? Godô. Godô aqui não. Não, Godô. Não, Godô aqui não. Godô. Já sei! Eu vou preparar uma grande apresentação na casa ele chegar. Boa! Vai ser assim, ó. Vamos ver.
Eita! O Godô, eu já vi. Será? Não sei. Puxa, como que ele consegue fazer isso? É fácil, só ficar girando a bolinha. Não é fácil? Não, então vai lá e faz. Vai lá e faz. A última pro Godô, ó. Prepare-se. Peraí, a última vez. Depois, vocês batem uma palma e gritam pra ver se ele vem. A última. É 3 vezes, né? Dizem que é 3 vezes, né? Na vida é 3 vezes. Concentração. Eles gostam da gente! Gogô! Olha isso! Gogô! Eles estavam aplaudindo nós! Deixa uma bolinha! Ai, Didi! Eu estava dormindo! Ai! Por que você não me deixa nunca dormir? Ai, que eu me senti sozinho! Deixa uma bolinha! Por favor, hein? Didi, venha, vamos fazer as pazes, me perdoe, vá. Ô, Didi, por favor, vá. Me dá ao menos uma mão. Vem, Didi, por favor. Vai, Didi, me dá um abraço. Cara, alho. É pros rins! Enfiando meu Deus! Ele passa alho. Pra que é? É pros rins! Horrível. Mas e agora? O que a gente faz? Não fazemos nada. Comer! É melhor, né? É. E se ele não vier? Godô! Vamos esperar mais um pouco, né? É, vamos esperar mais um pouquinho. É melhor, né, se ele não vier. Voltamos amanhã? Possivelmente. E depois de amanhã? Provavelmente. E depois de amanhã? Vou fazer uma serenata. Ai, Didi, não tão alto! Mas ela reclama de menininha. Tá bom. Eu estou cansado! Me bateram, não deixaram eu dormir! É, tadinho do Gogô. Você não sabe onde ele tava. Ele tava numa vala. É, foi isso! Tá tudo bem, Gogô? Deita no ombrinho dele. Vou descansar um pouquinho. Eu vou tocar mais baixo, tá bom? Também não sei. O cheiro de peido. Mas Estou com fome, Didi! eu tenho uma cenoura. Ai, que diabo é uma cenoura? Tem cenoura! Nem que é cenoura, eu sou cego. Que diabo é uma cenoura? É tudo que você tem? Eu não tenho mais dentes bons para comer cenoura, Didi! Eu tenho. Já sei. Vamos fazer um piquenique. Eu quero. Obrigado. Ó, essa praça tá frente. Ai, muito bem! Olha só! Estou com fome! A criança abençoada por Godô trouxe o alimento, Didi! Me dá um, Didi! Não é incrível? Mas o que vocês pediriam para Godô? Você, o que você pediria para o Godô? Para ele chegar logo. Ai, boa! Boa! Ai, olha isso, Didi! Ela pediria dinheiro. Como é seu nome? A Dani e a
A Larissa pedia paz. Paz e Pix! Isso! Boa! Queremos paz e Pix. Paz e Pix! Paz e Pix! Boa! Paz e Pix! É perfeito, não é? Tudo que eu queria. Ai, Didi! Como nós ficamos? De mãos e joelhos. Tão ruim assim? Mas você quer o quê? Lutar pelas prerrogativas? Perdemos os nossos direitos? Ai, você me faria rir, Gogô, se não fosse proibido. Perdemos nossos direitos? Desistimos dele. Mas não estamos assim amarrados, estamos? Amarrados? Estamos amarrados, estamos? A quem? Estamos amarrados? Não. Tá ruim? Ai, não acredito, roubaram nossos cavalos? Você... Ah, está ali, né? Ah, sim, obrigado, foram dar uma volta. Eles ficam muito cansados dessa espera toda. E aí foram galopar um pouco. Voltarão. Olha, Trimania, eu sou Luke, eu sou muito melhor que esse Godô. Eu tenho qualquer coisa que vocês precisarem. Não temos dinheiro. Não, mas escuta, você viu? Olha, eu tenho Trimania. Vem aqui, quero falar com você. Águia anda com águia. Foguete nunca dá ré. Calma, que eu tenho tudo que você precisa. É só o tempo de eu armar minha barraca aqui. Só um minutinho. Só um minutinho aqui que eu tenho qualquer coisa. Você já ouviu falar em alface? Já ouviu falar em Herbalife? Ah, eu não vi. Não, calma, você tem que conhecer meu produto aqui. Eu tenho qualquer coisa que você precisar. Agora chegou o momento. É agora. A criança vai se conectar com o Godô e a gente vai perguntar pra ele se ele vai vir mesmo. Sim. Só você vai poder. Todos aqui, ó, por favor, um pra minuto. Pra isso você vai fazer assim, de sim, ou assim de não. Tá bom? Aí, toda vez que a gente apontar pra você, você responde. Tá bom? Só que você vai ter que tampar o ouvido. Mas antes, vamos ter que se conectar. Me dê suas mãos. Respira. Tá respirando? Tá mesmo? Uhum. Então vamos lá, vai. Todos aqui estão respirando também? Vai, dança aqui. Vai, faz uma coleção. Vai dessa dimensão aí. Pronto. Vamos ver. Atenção, tampa os ouvidos. A primeira pergunta. Vai, a primeira pergunta agora. Deixa eu ver, o que eu posso perguntar? Ai, Ele tem Didi. Ele é bonito. Godô, é gordo. É Godô. O Godô, ele é bonito. Não. O Godô, ele é bonito. O Godô tem barba. Não, tem barba. Três perguntas, três. Godô, usa vermelho? Por que vermelho? Não, Papai Noel. O Godô é bonito. Não, ele. Você desperdiçou, Gogô. Ele não usa vermelho, ele é magro. Quem que você achou que era? O Papai Noel. Que Papai Noel? Tá cheio de Papai Noel nessa época. Papai Noel. Ele é gordo. Ai, não é ele. É porque é perto do Natal, achei que ele podia estar chegando, não é? Oi. Ah, não, ele voltou. Ei, pô! Ei, vocês! Vocês têm passaporte catarinense? Não temos, não. Eu Tem tenho. degree catarinense? Eu nem sei quem. Eu O que, tenho. que vocês estão fazendo aqui? Estamos esperando o Godô. Quem? Godô. Você sabe quem é o Godô? Eu não, eu sou o fiscal do prefeito, o prefeito top. Ah, o
Ai, não acredito. Aqui só fica com passaporte catarinense. Eu tenho. Quem Você tem passaporte catarinense? Cadê? Tá em casa. Ah, em casa. Vocês têm passaporte catarinense? Não tenho os passaportes. Ah, eu vou mandar todo mundo de volta pra terra. Essa pessoa aqui não tem, ó. Tá na terra. Ó, tá presa e vou mandar embora aqui de Santa Catarina. E vocês também. A praça é pública. Isso, estamos esperando numa praça pública. Seu besta! O quê? Ah, eu vou te ensinar. Vem aqui, pô. Expulsar esse Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, que absurdo. Volta aqui. Eu vou prender vocês. Vem aqui. Eu vou prender vocês também. Solta! Solta aqui! Que é? Vai embora, eu vou chamar a polícia! Não sabendo que era impossível, foi lá e soube! Parabéns pra você! Olha aqui pra você de volta, ó. Expulsaram o fiscal, bateram nele. Não precisava ser assim violento. Crianças A praça é pública! Isso mesmo. A praça é nossa! Queremos esperar Godô. Pela soberania alimentar! Queremos comer, é verdade. E quá, 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 quá. Sem anistia pra golpista! Sem anistia pra golpista! Sem anistia pra golpista! Pelos povos tradicionais! Pelo território indígena! Nós permaneceremos aqui! A gente vai ficar aqui! Digna! Vamos ficar na praça! A praça é livre! E quá, 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 quá. A praça é nossa pelo direito de ir e vir, pelo direito de descansar, de dançar, de fazer o que a gente quiser. A gente vai ficar aqui. Vem comigo que eu tenho uma coisa pra você. Vem comigo, todos vocês têm que vir comigo. Não, vem cá que eu tenho uma coisa séria pra vocês. É do Godô? É pra todo mundo aqui, ó. Vai ter pra todo mundo. É do Pode vir Godô? aqui, ó. Ó, criançada, tem uma coisa pra vocês vão ajudar. Então, ó. Vem comigo. Onde é um pra cada um? É isso aqui, ó. Ajeita na mão assim, ó. Fala, gente. Quero passar. Não, esse não. Sou brasileiro e quero esperar o tal Godô que já vai chegar. Vou abrir alas que eu quero passar. Vou abrir alas que eu quero passar. Godô que já vai chegar. Vou abrir alas que eu quero passar. Vou abrir alas que eu quero passar. Sou brasileiro e quero esperar. Vem! Olha, vamos dar as mãos. Vamos fazer o último movimento. 1, 2, 3 e já! Viva Godô! Gente, crianças, olha só, boa noite a todas, todos e todes. Nós somos do Grupo Caos, que estão aqui esperando o Godô hoje. Eu sou a Adriana. Obrigada por todos, ó. Vou passar para os colegas se apresentarem. Meu nome é Juliane, obrigada pela presença de vocês. Esse é um ensaio aberto, tá? Então, foi a primeira vez que a gente veio assim, com figurino e tudo. Agradecemos muito a colaboração de vocês. Will, fala um pouquinho. Eu sou o Will.
E esse é o nosso ensaio aberto. Evoluiu. Eu sou o Takashi e também quero esperar o Godot. Esse foi um ensaio aberto, este é a nossa figurinista. O Kio, nosso artista. Fez essas plaquinhas, ó. A identidade dos cartazes. E também o Takashi, que nos dirigiu. Erilyn, que está no registro. E vocês que estão esperando o Godot. Todos que estão esperando o Godot. É importante falar que esse é um projeto que só pode ser realizado porque a gente teve recurso para isso, né? Então é um edital do PNAB. do PNAB, né? Que a gente executou esse ano. Então a gente agradece aí também a possibilidade de a gente ter política pública para poder fazer arte, né? E poder vir aqui e brincar com vocês. E mesmo assim, né, às vezes não é suficiente, por isso que tem a bala do Pix. Ah, é verdade. Quem quiser fazer um Pix colaborativo, pode fazer. É o valor que vocês quiserem. Pra gente comer um pastel, né? Porque só pipoca eu tô com fome. Faz e Pix! Mas a gente agradece a presença de todos. E a ideia é que em 2026 a gente possa pensar formas de circular por outras praças e esperar o Godot em outros territórios também, tá? Mas acho que era isso por hoje, né? Vocês gostaram? A gente também adorou vocês. Muito obrigada. Ai, valeu. Não, que é a primeira vez a gente fica, né, numa pilha só. Não é? Mas valeu, né?